Olá, bom dia para quem está me escutando agora ao vivo aqui na Rádio Vibe Mundial. Nós estamos em transmissão ao vivo para o YouTube da Rádio Mundial. Então, se você está aí com seu computador, celular, entra no YouTube da rádio, você vai ver a imagem. Nosso programa começa sempre às terças-feiras. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata, para quem nunca me escutou, e já tenho aqui o programa há 25 anos, falando sobre homeopatia e falando sobre medicina chinesa, acompanhando essa semana o meu Instagram é doutora Ana Clélia Matos. O tema dessa semana é o outono, essa coisa do ventinho frio e seco, que provoca muitas crises de rinite. Então, hoje, o nosso programa vai falar sobre esses espirros de outono, essa rinite nesse tempo de outono. Então, esse programa está sendo gravado. Se você precisar interromper, não poder assistir até o final dessa primeira meia hora, você pode amanhã acessar os meus canais do YouTube, Facebook e Instagram, doutora Ana Clélia Matos, e aí você vai ter acesso ao programa e às dicas todas. O meu trabalho, vocês sabem que é forte em homeopatia e medicina chinesa. E esse tema de rinite é um tema que nesse momento do ano realmente muitas pessoas procuram o consultório com as crises, né, de rinite. Então, a rinite, para quem não sabe, é um processo inflamatório da mucosa de revestimento das nossas fossas nasais, né, da narina. Então, a rinite pode ser aguda, então você pode ter um episódio agudo de rinite, se você entrou em contato com um vento frio, com uma poeira, um cheiro de um perfume, um cheiro de um produto de limpeza, aí você tem a crise da rinite. Mofo, você está fazendo lá uma limpeza no seu guarda-roupa, aí vem aquela rinite desperta. A rinite também pode ser crônica, que nós chamamos de rinite perene. É aquela pessoa que está sempre, o ano todo, espirrando. Espirra na hora que acorda, na hora que sai da cama quente e sai com o corpo e pega aquele frio, aí começa a espirrar e depois passa. Na verdade, a rinite ela é um processo de hiperatividade do sistema imunológico. Então, você tem o contato com agente de fora, né? A maior parte das pessoas dentro da otorrinolaringologia, da alergia, né? Então, sempre coloca a poeira, o mofo e a friagem como agente desencadeante de um processo imunológico onde você tem um aumento de uma imunoglobulina chamada E, que é o IgE. E os sintomas podem ser de obstrução nasal, tem pessoas que têm o nariz entupido, não conseguem respirar. Na China, eles chamam isso de síndrome BQU, quando existe uma obstrução nasal crônica ou aguda. Outras pessoas talvez seja até melhor, porque tem coriza, mas não tem aquela obstrução. Tem a coriza constante, os espirros. Tem outras pessoas que têm fases de espirro e fases de obstrução nasal. Os chineses chamam de QT. QT. Tem outras pessoas que têm muita coceira no nariz. Tem pessoas que chegam a ter marcas no nariz de tanto amassar o nariz, entre aspas, né, de tanto coçar o nariz. Sendo uma rinite aguda ou crônica, na medicina chinesa existem outras causas. Nós temos um meridiano do pulmão. Então, na China, olhando sob o ponto de vista dos meridianos de energia, então o meridiano do pulmão, o pulmão é um órgão nobre, garganta faz parte desse meridiano, o nariz e a pele. Então, muitas vezes, num processo de tratamento de rinite, o resultado é uma coceira de pele. Então, melhora muito a rinite e piora a pele. Toda vez que isso acontecer, isso é um sinal de cura. Você está levando a energia
desequilibrada do pulmão para o nariz e do nariz para a pele. Então, durante um período de tempo no tratamento da rinite, a pele vai coçar. Vai coçar onde? Principalmente nas dobras. Então, pode coçar nos cotovelos, na dobra do cotovelo, na nuca, né, na implantação do cabelo, atrás da orelha, atrás dos joelhos, nas axilas, na cintura, na linha do sutiã nas mulheres. Então, isso são as dermatites atópicas que vêm pelo mesmo mecanismo desencadeado pela rinite. Então, toda vez que você tem um processo, por exemplo, de asma, uma asma perene, uma asma crônica, trata a asma e começa a aparecer a rinite, trata a rinite e aquilo vai para a pele, exatamente o processo de cura. A cura sempre tem que ser centrífuga, de dentro para fora, e nunca centrípeta, de fora para dentro. Então, cuidado nos tratamentos de dermatite atópica, aonde se usa, em geral, corticoides na pele, melhora a pele e podem observar que vai piorar a rinite ou piorar a asma. Então, quando você faz um tratamento para a pele de uma forma muito rápida, para aliviar rápido o sintoma, você corre um risco sério de virar uma asma crônica, né? De não ser um mecanismo de cura eficiente. As causas, toda vez que chega um paciente, quanto maior é o grau da rinite, quanto mais tempo ele tem a rinite, quanto mais intensa for a rinite, eu sempre vou pensar no Qi defensivo. O Qi defensivo é chamada de Wei Qi. É uma energia que protege os nossos pulmões até a pele. Principalmente a Wei Qi está na superfície da pele. É aquela energia que abre e fecha os nossos poros. Para quando a gente sai, pega um vento, a Wei Qi fecha os poros para nos proteger internamente. Então, o pulmão, de um modo geral, esse meridiano do pulmão, garganta, nariz e pele, existe a energia de defesa, o Qi defensivo muito forte. Mas existe um outro órgão que também participa ativamente desse processo de rinite, que é o rim. O rim também tem uma energia defensiva. E quando você tem uma deficiência do Qi do pulmão e do rim, lembrando que no movimento dos 5 órgãos que circulam energia, o pulmão manda energia para o rim, o pulmão é pai do rim. Quando você tem o pai e o filho mais fracos, você tem as rinites mais graves, mais crônicas. Então, toda vez que um paciente chega com um processo de rinite, que deixa de ser agudo, eventual, para ser crônico, diário, a minha grande preocupação é aquecer esse rim, aumentar a força vital dos rins, principalmente do rim esquerdo, e também do pulmão. Então, para isso, nós usamos acupuntura, fitoterapia chinesa, as homeopatias que são muito, muito eficientes para rinite, e sempre lembrando que eu não vou tratar só o nariz, eu vou tratar o pulmão e o nariz. Por quê? Para evitar que tratando o nariz e curando o nariz, isso não vire asma. Então, eu sempre tenho que me preocupar em proteger o Qi defensivo do pulmão, não só do nariz. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês hoje? Que tratar uma rinite para nós, que somos médicos mais naturalistas, nós vamos ver o quadro como um todo. Não apenas dar um remédio, um antialérgico, um spray de corticoide para o nariz. Você não está curando a rinite. Você está controlando os sintomas, mas a cura se faz de uma forma mais profunda. Um outro órgão que entra principalmente nas rinites secas, nas rinites com nariz seco, nas rinites obstrutivas ou naquelas rinites que apresentam muco amarelo, é a plenitude
do yang do fígado. Então, o fígado é um terceiro órgão que entra na causa das rinites perenes, das rinites crônicas. Toda vez que você tem o fígado que trabalha demais, que gera muito calor, você tem esse calor super dominando o meridiano do pulmão, porque na ordem geral e normal das coisas, o pulmão ele domina o fígado, mas se o fígado é esse neto e esse neto está com excesso de calor, está trabalhando demais, ele contradomina o avô. E isso leva calor para o meridiano do pulmão, expressando um catarro amarelo. Né? Uma rinite mais seca, mais obstrutiva, que nós chamamos de síndrome de BQ. E aí, no tratamento da rinite, nós, quando colocamos a mão no pulso, eu vou sentir como é que está o meridiano do pulmão, como é que está o rim e o fígado. E aí, os remédios vão ser completamente distintos e diferentes de paciente para paciente. Então, vários pacientes com rinite, cada um vai ter medicações totalmente diferentes do outro. Por quê? Porque as origens do desequilíbrio são origens diferentes. Muito bom. Então, toda vez que você tem secreções nasais ou pulmonares espessas e amarelas, lembra do fígado, tem calor, tem fogo nesse fígado. Lógico que se você já tem um desequilíbrio, você tem uma fraqueza do meridiano do pulmão e você recebe um agente que a gente chama de antígeno, um agente alergênico externo. Então, você pega um golpe de ar frio, um golpe de umidade, um golpe de vento-calor, vento frio ou vento úmido. Por que vento? E é por isso que chama atenção o outono, porque o outono tem vento. E esse vento faz esse agente frio penetrar, esse agente calor penetrar nos poros. Na medida que penetra no poro, invade os meridianos e desequilibra e adoece o organismo. Quando esse agente ele entra em contato, ele vai desencadear uma reação com a imunoglobulina E, então que a gente chama de IgE. Essa imunoglobulina ela vai ativar uma célula no nosso corpo chamada mastócitos. Os mastócitos eles liberam a histamina, que é o componente alérgico. Então, quando você toma um antialérgico, você está tomando um antihistamínico, você está segurando essa histamina na circulação que faz você ter os sintomas da alergia, seja no pulmão, no nariz ou na pele. Então, esse é o mecanismo. É muito interessante que o rim, nas rinites que a coriza é clara e são rinites crônicas, aquela pessoa que tem rinite todo dia de manhã na hora que acorda ou à noite quando é mais frio, sempre pensar no vazio do rim, no vazio da energia do rim. Existe um meridiano de energia no nosso corpo chamado Dumai, que é também chamado de vaso governador, e ele emerge da região dos dois rins. Entre os dois rins sai o meridiano do vaso governador, que fica mais na parte de trás, que sobe toda a coluna espinhal e vai até o cérebro. E vai descer pelo nariz até os lábios. Então, esse meridiano está diretamente relacionado aos rins. Então, numa deficiência crônica de rim, você também vai ter uma deficiência da energia do vaso do maio, do vaso governador, e você vai ter uma rinite perpétua. Uma rinite que vai se manifestar o ano todo, no verão, no inverno, no outono, o tempo todo. Então, no livro do Su Wen, é um dos grandes livros que a gente estuda de medicina chinesa, ele diz que o rim controla os espirros. Então, uma pessoa que espirra muito, não adianta você só tratar o meridiano do pulmão, você tem que tratar o meridiano do rim. Então, isso é um alerta, isso é muito importante, essa visão que a medicina chinesa
traz para nós é muito importante no tratamento dos pacientes. Você que é alérgico, você sabe, você vai o tempo todo no alergista, você vai no otorrinolaringologista e você vive com a bombinha, vive aspirando o corticoide, vive tomando antialérgicos, corticoides e nunca está bem, nunca está bem. Por quê? Não foi tratado a causa, que muitas vezes é o rim. Aí você vai me dizer, mas doutora, eu não tenho nada no rim. Eu urino super bem e tal. Calma, não precisa ter algo na urina. Eu estou falando da energia, isso se mede pelo pulso, pela língua. É assim que a gente mede a energia na medicina chinesa. E a hora que a gente começa a tonificar o rim, se você é aquela pessoa que toda hora urina, que você levanta várias vezes à noite para urinar, aquela urina clarinha, que não tem nem cor. Isso é deficiência do rim. Né? Não é normal você acordar tanto. As pessoas de idade têm deficiência de rim, por isso acordam a noite toda para urinar. Isso é muito comum na pessoa de idade. Porque na medida que a gente vai envelhecendo, o rim vai se desgastando. Isso é um processo natural, né, do nosso corpo. Mas às vezes é um indivíduo jovem e que acorda a noite toda para urinar. Não é normal. Tudo bem, você não acorda a noite toda para urinar, mas você é uma pessoa friorenta. Os pés estão sempre gelados, as mãos, as extremidades geladas. Todo mundo está de camiseta e você está com uma malinha, uma blusinha. Você não sai de casa sem levar um cachecolzinho. Você tem deficiência de rim. Aí você tem que aquecer esse rim. Normalmente esse rim tem perda de calor. Em geral, são pessoas extremamente frias. Qualquer friozinho que recebe de fora, através de vento frio que entra pela pele, vai desencadear a rinite. Então, quando você tem processo de rinite, você tem que fugir de vento frio. Então, sempre andar com um cachecol na bolsa, na malinha, na mochila, para assim que começar a esfriar, colocar um cachecol. Esse frio que vai provocar crise de pulmão ou de rinite, ele vai entrar pela nuca, por isso é importante o cachecol, pela lateral, abaixo dos joelhos, então palpa o seu joelho, vai para a lateral. Essa lateral do joelho é um lugar que penetra vento frio. A base da coluna, você sentar em lugares frios, sentar molhado, de maiô molhado, numa pedra fria, ou pelos pés. Pelo dorso do pé, pela parte de cima, entre o dedão do pé e o segundo dedo. Aquela parte de cima, que é o ponto do fígado, um ponto importante de fígado, por ali penetra. E pela base do pé, que é o R1, o ponto R1 do rim, que é andar com o pé frio no chão, em cimento frio, em granito, em mármore, em lugar frio, em piso frio. Tomar muito cuidado com isso. São os pontos de penetração de frio. Outra coisa importante são as pessoas que trabalham muito sentadas. Cuidado com a postura cifótica, é aquela postura com a cabeça para frente. Isso vai enfraquecer o meridiano do pulmão. O ar que vai entrar no seu pulmão vai ser um ar menos filtrado, vai ser menos ar. Você vai obstruir a passagem desse oxigênio e isso pode, ao médio e longo prazo, dar fraqueza do meridiano do pulmão e também quadros de garganta, de rinite e de pele, porque vai enfraquecer o livre fluxo do Qi através do pulmão. Então, muito cuidado você que trabalha o tempo todo no computador, sentado o dia todo, olha a sua postura, eleva o computador no nível dos seus olhos e eleva a postura, né? Não fica com aquela postura da cabeça para frente, fazendo cifose. Isso não vai fazer você se curar dessa rinite. Até nisso nós temos que pensar. Então, um tratamento convencional da medicina ocidental vai te oferecer vacinas, sprays com corticoide, antialérgicos, corticoide via oral nas crises. Isso é um tratamento. Na medicina chinesa, o que nós vamos oferecer? Dependendo do caso, eu já falei, você vai usar uma acupuntura,
uma homeopatia. Então, nós temos vários, dependendo do tipo de rinite, você tem acôniton, sabadila, nux vomica, natrum sulfúrico, que é um grande medicamento para vento frio, pessoa que já tem o frio. Eu vou tonificar o rim através da homeopatia, através também da fitoterapia chinesa. Por que a gente usa a homeopatia e a fitoterapia juntos? Para encurtar o período de tratamento. Porque a fitoterapia chinesa é um punch, é um tratamento mais rápido. E a homeopatia é um pouco mais lento, porém mais duradouro. Então eu começo com os dois, depois eu tiro a fitoterapia e mantenho a homeopatia. Às vezes por 1 ano para rinite, né, para controlar definitivamente e curar. Se tem problema no fígado, nós vamos o quê? Usar as ervas do fígado, tentar tirar esse fogo do fígado e a alimentação. Então, se você tem rinite, você tem que fugir de tudo que é gelado. Em geral, faz muito mal para você. Independente de você ter deficiência do Qi defensivo do pulmão, do rim, ou excesso do yang do fígado, a alimentação é importante e o gelado é importante. Segundo alimento que você tem que tirar, leite, queijo e derivados, porque isso vai produzir muco. Por causa da lactose? Não, por causa da caseína, da proteína do leite que forma muco. Então, quanto mais leite, mais queijo, mais iogurte e mais derivados de leite, mais rinite. E essa rinite vai produzir cada vez mais muco e esse muco preso vira sinusite, infecciona e aí você tem um quadro pior ainda, né? Então, vamos falar um pouco da fito, né? A gente usa fitoterapias. Para rinite especificamente, eu uso muito Xin e San. Xin e San. Se é uma rinite de coriza, uma rinite de vento frio, de inverno. O Xin e King Fei In, Xin e King Fei In é uma rinite mais seca, uma rinite obstrutiva, uma rinite que tem uma participação do meridiano do fígado também. Fora isso, as homeopatias e fora isso, as deficiências primárias do corpo. É um tônico do rim, um drenador de fígado específico, mas a alimentação é fundamental. Então, a alimentação, eliminar 2 coisas importantes. Tudo que é gelado e todos os derivados de leite já é de grande ajuda para qualquer tipo de rinite. Vamos falar um pouco do emocional. Quem é essa pessoa que tem rinite, que tem asma, que tem algo no meridiano do pulmão? Do ponto de vista emocional, tem a ver com timidez, pessoa tímida. Às vezes a pessoa não aparenta ser, parece que é super extrovertida, mas no íntimo ela não se mostra, né? Ela oba, mas não fala de si. Ou uma pessoa nostálgica, uma pessoa que vive muito no passado, uma pessoa triste, melancólica. O pulmão é órgão da melancolia, da tristeza, da angústia. Então, observar que nos momentos que estão mais acentuado essas questões emocionais, se a rinite não aparece mais, ou até a bronquite, né? Quando a pessoa está muito aflita, está muito triste, está segurando muita tristeza, não tá frustrada. Lembrar que muitas vezes a falta das lágrimas leva à coriza. Né? Então, se você não expressa a tua tristeza em lágrimas, você chora pelo nariz, entre aspas, né? Então, a coriza tem muito a ver com essa tristeza não expressada. O estresse do dia a dia, a raiva, a preocupação, o nervoso, o querer controlar tudo, a tomada de decisão diária, isso é muito mais um sintoma do meridiano do fígado que a médio e longo prazo pode afetar o pulmão e gerar a rinite crônica, obstrutiva ou com secreções escuras e amarelas. Então, cada paciente, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem a sua história, os seus problemas, o seu dia a dia, e a rinite vai ser tratada de formas diferentes. Eu queria muito trazer essa ideia para vocês do que é a rinite, do que é esse momento que muitas vezes piora a rinite, que é
o outono que nós estamos passando agora, né, no Brasil. Muitas vezes o outono pode ser pior que o próprio inverno. O inverno é mais frio, mas só que não tem tanto o vento que tem no outono. E o vento, eu já falei, faz o frio penetrar com mais facilidade no corpo. Então, acompanhe o meu Instagram essa semana, doutora Ana Clélia Matos, que eu estou falando, e esse vídeo vai para o Instagram como complemento dos posts dessa semana, tá bom?